Mas o que eu quero falar em relação à privatização, a SAF e tudo mais, que é uma privatização, claro, eu, por uma necessidade pessoal, precisava encontrar uma pessoa no Botafogo, que trabalhava, obviamente, não só no Engenhão, como também no centro de treinamento. Então, eu soube o seguinte, que esses profissionais, eu não vou citar exatamente, se não informa tudo, não pode informar a fonte, para não prejudicar a pessoa. Eles estavam atrasados 8 meses. 8 meses de atraso salarial. Então, resolveram parar. Eu aí, sem saber disso, procurando aqui, procurando, liguei para a sede General Severiano para saber o que estava acontecendo, se essa pessoa estava lá e tudo mais. Aí pedi o telefone do Engenhão e do centro de treinamento. A moça me disse, moço, o seguinte, infelizmente, ela demorou, tentou me ajudar, demorou, depois veio, olha, infelizmente eu não tenho como lhe ajudar, porque nós aqui, depois que passou esse negócio de SAF, nós não temos mais contato com o Engenhão, e, olha, observe bem, não tem mais telefone do Engenhão, e tão pouco, é isso mesmo, neoliberalismo vascaíno foi o que arrebentou o Vasco. Então, não tem contato nenhum com o Engenhão e com o centro de treinamento, muito menos. E está uma esculhambação. E eu soube hoje que a sede de General Severiano está largada. Está largada. Isso vai acontecer com o São Januário. Eu tanto avisei aqui, infelizmente, com meu coração doído, partido, eu sempre falei que o meu medo, eu talvez não alcance isso, porque também não é uma coisa de hoje para amanhã, é de curto, médio, longo prazo. Né? Eu acho que até que eu acho que é médio, curto, ou curto, médio. Eu tenho, cara, Deus permita que não, mas eu sempre disse isso aqui, que eu tenho medo de que o estádio de São Januário futuramente seja mantida a fachada, porque é tombada, e vire ali condomínio Vasco da Gama. Vai acabar, sabe por quê? A prefeitura está querendo aí arranjar uma área para a mulambada fazer um estádio. Não está? Está querendo. A gente sabe que eles vão fuxicar para tentar fazer isso de qualquer maneira. Vão fuxicar. Ainda mais, entende? Se conseguir isso, o que vai acontecer? Vão arranjar uma área para o Vasco também. Aí nesta jogada, aí que está a perdição. Nesta jogada, vai acabar o estádio de São Januário, que vão querer construir um novo estádio do Vasco, em outro lugar, quando não há necessidade. Ali poder-se-ia fazer uma coisa muito boa, com muito mais lugares, tudo mais, de acordo com o que há necessidade. Mas, então, o que eu quero corroborar aqui é o seguinte, o Botafogo, a sede do Botafogo já está largada. Infelizmente, essa será a tendência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é a observação que eu queria fazer. Constatei isso hoje. Não só porque encontrei a pessoa que eu precisava, como na semana passada, que me disse, né, contou claramente o que está acontecendo, e na semana passada, alguém lá do Botafogo me disse que está tudo largado lá, está largado o Botafogo. Aí o time faz um joguinho bom de futebol, não sei o que, tal, e o povo, vendado, entende? Não vê nada, não vê a realidade, não vê a tradição, a história de uma instituição maravilhosa como é o Vasco e o Botafogo também. É isso que eu queria falar. Eu queria só fazer um pequeno comentário, que eu vi uma mensagem agora sobre o América. E eu, quando houve a saída do América da Tijuca para Edson Passos, a princípio eu me lembro que muitas pessoas diziam assim, mas vai ser muito bom para o América, porque o América vai ter lugar, vai ter o shopping, no shopping o América vai faturar alguma coisa, vai para Edson Passos, um estádio maior, e aí vão mais torcedores do América, pessoas da região se tornarão torcedores do América. O que acontece de fato é que a tua raiz está ali, a raiz do América estava ali, naquela região onde tinha o estádio do Andaraí, onde tinha Campos Sales, etc. O estádio do Andaraí já era comprado, porque a América teve um estádio de Campos Sales. Então estava tudo ali. O América era um clube, era uma certa resistência, porque havia os 4 clubes grandes do Rio de Janeiro, mas o América conseguia, com aquele núcleo ali, se manter vivo. E se vocês observarem, foi exatamente nesse período, com exceção daquele campeonato 2006-2007, que o América ainda conseguiu
ir bem no Campeonato Carioca, mas daquele período para cá o América praticamente... mas já estava muito ruim nos anos 90, porque também já estava nesse processo. Já, o que vamos fazer? Vamos sair daqui. O América já não jogava mais no Andaraí. Aquele campo do América, do Andaraí, aquilo era um alçapão para o América. Ele jogava contra as equipes de menor investimento, ele normalmente se tornava favorito jogando ali. Jogou Série B do Campeonato Brasileiro ali. Então, o América perdeu toda a sua essência quando saiu. Agora, no momento que saiu, muitos acham, não, peraí, mas tu vai melhorar muito. Vai ganhar mais torcida no outro canto. E a tua raiz? O que você faz com a tua raiz? Então, esse é um problema muito sério. Fico muito sentido disso que o Junior acabou de falar, porque é o Botafogo, mas não é o Vasco, é o Botafogo. Mas isso que ele acabou de falar, já vou passar de novo, isso que ele acabou de falar é uma representatividade dos problemas que podem vir. Porque o Botafogo ficou anos brigando para aquela sede de General Severiano perdida em 1975, que ela voltasse para o Botafogo. Em 1995 foi feita uma festa, embora o campo nunca mais o Botafogo tenha conseguido, né, o estádio de General Severiano, mas pelo menos a sede estava ali, o título de 1989 foi comemorado, os torcedores foram para a sede estava abandonada, mas comemoraram. Aquilo é um orgulho do Botafogo. E aí, uma situação como essa, olha, começa a abandonar aqui, começa a abandonar ali, começa a abandonar acolá. É a triste realidade. Diga, Dino. Vi isso com o Estado do América, guardado as devidas proporções. Observe bem, o Sérgio abordou uma coisa muito interessante nisso aí, que é o seguinte, observe bem, isso é da vida, né? Normalmente o cara vem do Nordeste para a região Leste, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, muito bem. O cara sai daqui do Brasil, vai morar em qualquer país que seja, Estados Unidos, basicamente, né? Aí vai lá, ganha um dinheiro, porque a intenção do cara é sempre o seguinte, voltar à sua terra natal. Isso é básico. Você vai, o nordestino, né? O brasileiro que vai para o exterior, mas quer ganhar dinheiro e voltar. Aquele quer voltar para o Brasil. E o nordestino aqui, no caso, que é o que está sendo citado, quer voltar, como de qualquer outro estado, quer voltar para a sua terra natal. Porque ali está a sua raiz. Assim é o Vasco. São Januário é a nossa raiz. O América, isso que eu queria citar, Sérgio, é o seguinte, o América já foi, sem dúvida alguma, uma das maiores torcidas do Rio de Janeiro, brigando ali com o Botafogo, até mesmo com o Botafogo, principalmente, né? Em volume de torcedores, em número de torcedores. Muito bem. Mas quando o América largou ali a rua Álvaro Chaves, ali no... Não, Álvaro Chaves ali, não, Campos Salles. Salles, desculpe. Álvaro Chaves Fluminense, desculpe. Campos Salles, quando abandonou aquilo ali, que transformou exatamente, porque eu não sou nenhuma pitonisa, o que eu falo aqui é porque eu já, ao longo daqui dos meus 81, eu vi o América exatamente, abandonou o estádio, ficou praticamente somente com o ginásio, e a piscina era uma piscina do condomínio, e foi quando então foi para o Andaraí, mas ali começou a murchar o América, porque até ali o América, e um pouco mais adiante, quando ainda no campo do Andaraí, que é o antigo Andaraí, né, ali no bairro, aquilo ali é Vila Isabel, né? É Andaraí, Vila Isabel, na interseção, né? Mas o campo era do Andaraí Atlético Clube, que chegou a disputar o Campeonato Carioca, inclusive, lá nos idos de 20. Muito bem. Então, mas o América, quando largou São Januário, Campos Salles, perdeu a sua identidade. Teve mais um tempo, a época do Edu, um timezinho, mas aquele América que disputava campeonato, que foi campeão, né? Que estava ali sempre brigando entre os primeiros clubes, os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, Carioca, tinha um bom time, sempre um bom time, teve times muito bons, e aí começou a murchar. Aí o novo golpe, venderam o Andaraí. Aí ferrou tudo. É isso que eu queria citar. Exatamente. Perder a raiz básica que foi Campos Salles. E depois deu uma injeção, foi para Andaraí, aí foi. Fala, Sérgio. Deixa eu só fazer um adendozinho.
o América, ele tinha uma torcida maior que a do Botafogo, sem dúvida nenhuma, até os anos 40. Uma das coisas que, para ratificar tudo isso que nós estamos falando, o América ficou vários anos nos anos 40, até reformar Campos Sales, sem jogar no seu campo. Nos anos 40, embora o América tivesse tido um timaço em 1946, Tico-Tico no Fubá e tal. 50, quase, até 50, 51. Mas aquela história de você já não ter o seu estádio, a América ia jogar mando de campo na América, a América vai para Laranjeira, mando de campo na América, a América vai para General Severiano, não tinha Maracanã ainda, a América vai para General Severiano, vai para São Januário. Isso, de alguma maneira, tirou um pouco daquela torcida do América, e a torcida do Botafogo foi crescendo. O Botafogo foi campeão em 1948, quando chegou nos anos 50 já estava um pouco maior, etc. E aí depois alavancou, embora o América tenha reinaugurado Campos Sales, inclusive foi num jogo que o América venceu o Vasco por 1-0, um amistoso, e depois trocou pelo Andaraí. Como disse o de Noel, aí você já entra num período ali do Andaraí, que teve o período do Edu, sem dúvida, o período posteriormente daquele time, aquele belo time, que aliás o Edu era técnico, tinha o Moreno, tinha o Eloy, tinha o Ayrton lateral esquerdo que jogou no Vasco, o Gilson Gênio, Luizinho Lemos, enfim, Pires, que depois jogou no Vasco, também chegou à seleção brasileira, aquele time do América, do Ilho, zagueiro, Gasperim, goleiro, aquele time do América foi o último grande time. Mas, e depois o time que chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro de 86, que o Regis no gol, o Regis, depois o goleiro do Vasco, o Beni da zaga, o Serginho, que tinha sido cabeça de área do Vasco também, enfim, Renato Carioca, que era a última grande revelação que a América teve, mas ali já era um período, vamos dizer, mais esparçado. A América montou um bom time, mas 5 anos depois, agora montou um outro bom time. Mas o que o de Noel fala é que o América, um adversário nos anos 50, nos anos 40, até mesmo parte dos anos 60, dificílimo de você passar por cima. Tanto é que ele foi campeão em 60, disputou 55 igual para igual para o Flamengo, 50 igual para igual com o Vasco, a Taça Guanabara de 67, teve tudo para ganhar, acabou perdendo o Botafogo, a Taça Guanabara de 69, foi o clube, como digno representante do Rio de Janeiro, em 1961, chegou à final do Campeonato Brasileiro contra o Santos, na época da Taça Brasil, enfim, passou pelo Cruzeiro. Então, era um clube que tinha um outro conceito para o torcedor carioca. E essa perda desse espaço, a perda do seu enraizamento junto àquela região, acabou também levando a isso. É claro que título falta. É claro que tudo isso tem. É uma disputa muito grande, 4 clubes grandes numa cidade, o América era o 5º, tal, tudo bem. Mas tem muito disso que nós estamos falando. Vamos trocar agora, porque a gente já entrou aqui num papo sobre a América. A América é todos nós. Vamos lá. Não, só uma coisinha, desculpe, Maganha. Só uma coisinha. E tem um detalhe, que o América, no fundo, ele representava um bairro, ele era praticamente a Tijuca, né? Aquela grande Tijuca no futebol carioca. E socialmente, o América era muito forte quando em Campos Sales. Aí depois destroçou tudo. É só essa observação que eu queria fazer. Beleza. Então, traçando um paralelo com o Vasco, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque grandes torcidas também vão se diminuindo, com a capacidade de um clube ter sucesso ou não. Essa mensagem de Fernando Machado. Sabe dizer se antes do Vasco existir, os portugueses torciam para o América? Um torcedor do América me disse isso. O clube que os portugueses tinham afinidade no Rio de Janeiro era o América. O América era o clube de muitos portugueses no Rio de Janeiro e eles migraram para o Vasco, porque evidentemente eles acompanhavam, os torcedores acompanhavam no Remo Vasco, e quando o Vasco foi para o futebol, aí eles acabaram migrando aos poucos. Mas se você, por exemplo, for pegar a final de 1950, Vasco e América, havia vários torcedores portugueses torcendo pelo América naquela oportunidade, aquele 2-1 que o Vasco ganhou do América no Maracanã.